E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Eisenbahn Unfiltered 2023. E seguindo essa série de rótulos da cervejaria Eisenbahn, que foi escolhida por vocês, e dessa vez não foi através de uma votação, foram pedidos mesmo realizados por vários espectadores ao longo de vários meses que entraram em contato comigo e me pediram para avaliar essa nova versão da Eisenbahn. E eu confesso que eu não bebo Eisenbahn já tem algum tempo, provavelmente há pouco mais de um ano, nenhum dos rótulos tradicionais da Eisenbahn, vamos dizer assim, mas não acredito que todos tenham mudado a sua receita, não. Eu acredito sim que houve uma estratégia de marketing, uma mudança de embalagem. Então, vamos dar continuidade a essa série, hoje com o rótulo Pilsen Unfiltered, que eu já trouxe aqui, logo assim que foi lançado, e eu trouxe uma versão em lata, porque a lata tinha uma embalagem bem mais interessante, tinha uma proposta de você deixar a latinha de cabeça para baixo, e a arte da Eisenbahn, nessa versão em garrafa, está um pouco mais simples, com apenas a palavra Unfiltered de cabeça para baixo. E eu particularmente, como eu já falei aqui, eu não gosto dessa nova identidade visual da Eisenbahn. Algumas pessoas acharam legal, acharam que está mais clean, que está mais fácil de ler as informações e tal, mas eu não gosto dessa identidade visual. Eu acho que você pode ser simples, sem precisar recorrer à falta de originalidade. Eu realmente não gosto desse design novo da Eisenbahn. Eu acho ruim. Isso não significa que a cerveja em si é ruim. Cerveja lager não filtrada. Girar a garrafa para apreciar ainda mais o seu sabor. Eisenbahn Unfiltered. Qualidade artesanal. Ingredientes: água, malte e lúpulo. Não traz aqui o índice de amargor. Uma cerveja com 4,8% de graduação alcoólica. Bom, como a gente pôde ver, uma das coisas que mudou, sem sombra de dúvida, foi que ela não é mais a Eisenbahn Pilsen Unfiltered. Ela passa a ser chamada agora apenas de Eisenbahn Unfiltered. Acho mais honesto, ela se vende como cerveja lager não filtrada. É como eu costumo dizer sempre, não tem Pilsens no Brasil. Não é que não hajam Pilsens no Brasil, mas o que a gente costuma comprar como Pilsen, na verdade não é Pilsen. São American Lagers, Standard Lagers. Então, acaba que elas se vendem como tipo Pilsen, não sendo Pilsen. E achei muito mais honesto nesse ponto a Eisenbahn adotar apenas o nome Unfiltered, como uma lager tradicional não filtrada. Como eu falei para vocês, já tem mais de um ano que eu não bebo da Eisenbahn. A Unfiltered eu bebi na época do lançamento apenas. E vou tentar traçar um comparativo a partir das minhas memórias, que podem me trair, obviamente. Mas, de qualquer forma, acredito que seja uma avaliação que vai nos mostrar se ela realmente é uma receita modificada ou se simplesmente mudaram a identidade visual. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. E vamos dar aquela sacolejada para suspender qualquer sedimento sólido que exista no fundo da garrafa. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 ml em uma taça Pilsen. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor preto, traz detalhes em amarelo e a marca Eisenbahn Unfiltered. Qualidade artesanal. A tampinha preta traz a tradicional locomotiva da Eisenbahn estampada. Ela não é tão turva quanto eu gostaria, mas ela sim, ela apresenta alguma turbidez. Espuma de média formação, aparentemente boa retenção, quase 2 dedos de colarinho, uma espuma cremosa, branca, um perlage vigorosíssimo. Eu vejo com quase definição do outro lado, ela tem uma certa turbidez, mas é bem pouca mesmo. Claro que cervejas lagers, mesmo não filtradas, costumam ser mais cristalinas pelo processo de lagerização,
que é esse processo de ficar em armazenamento muito tempo, em baixa temperatura. Isso faz com que as partículas sólidas presentes no corpo da cerveja decantem no fundo do fermentador, do maturador, e mesmo sem filtrar, pouco desses sedimentos vão para a garrafa. Um aroma muito intenso de malte. Malte claro, cereal claro. Um pouco de aroma muito sutil de levedura, algo que lembra fermento de pão, mas quase neutro. Eu achei que eu tinha sentido algum DMS aqui, mas não é. É malte mesmo, malte muito intenso, bem intenso. É só malte. Saúde. Bem carbonatada, textura crispy, uma cerveja gostosa, refrescante, para esses dias quentes está uma maravilha, bem maltada, lúpulo imperceptível aqui, bem imperceptível. Eu sinto que ela está com um perfil de malte um pouco mais presente, mas isso não necessariamente é uma mudança de receita. Isso pode ser uma questão do lote, pode ser uma questão de logística, pode ser uma questão de armazenamento. Infelizmente, a gente é refém desses processos no Brasil, a gente não sabe como é que é feito o transporte, a gente não sabe como é que é feito o armazenamento dessas cervejas. Isso, obviamente, influencia no resultado final, no sabor e na textura que a gente tem na cerveja no copo, no aroma. Tudo isso é resultado da forma como a cerveja sai do fermentador, do maturador e chega até o nosso copo. Como é uma cadeia muito longa e pela qual a gente não tem os controles corretos, ela pode ter ficado num galpão exposto ao sol, numa temperatura altíssima, ela pode ter sido congelada e descongelada, a gente não sabe. Infelizmente, a gente não tem acesso a toda a logística. Então, isso afeta sim o sabor. Mas eu não acredito que seja uma receita diferente. Eu acredito que essa cerveja, em específico, está apenas com uma mudança de identidade, uma mudança de embalagem. Ela não parece tão diferente assim, ela está com um malte um pouco mais acentuado, mas nada gritante. Nada que eu possa dizer mudou a receita. Aparentemente não. Aparentemente é a mesma receita. Eles só mudaram a proposta de marketing e identidade visual. Isso sim teve uma alteração, nitidamente teve uma alteração, inclusive na mudança do nome da cerveja, que deixou de ser Eisenbahn Pilsen Unfiltered e passou a ser Eisenbahn Unfiltered. Tirando isso, não senti muita diferença, a não ser a percepção um pouco mais acentuada do malte, que pode ser uma questão de logística, de armazenamento ou até do envelhecimento da cerveja. As versões que eu bebi da Unfiltered também foram armazenadas em lata. Essa é a primeira vez que eu estou bebendo dela em garrafa. É lógico que eu vou sentir diferença. A lata preserva muito melhor a cerveja. Embora beber em garrafa seja mais elegante, seja mais sofisticado, a lata preserva mais, não tem incidência de luz, isso evita o envelhecimento precoce da cerveja, não tem contato com oxigênio. Vários fatores possibilitam que a cerveja tenha uma melhor vida útil, vamos dizer assim, quando ela vem embalada numa lata. Numa garrafa, ela pode ter incisão de luz. Acredito que não seja o caso, mas o headspace pode conter algum residual de oxigênio, então a garrafa, embora muito mais charmosa, não protege tanto quanto a lata. E isso também influencia no resultado final da cerveja que a gente está bebendo. Para os iniciantes e para os iniciados, eu acho a Unfiltered, dentre essas lagers que a gente tem no mercado, uma das cervejas mais gostosas. Eu acho que ela tem o corpo com o toque ideal, o peso ideal. Ela tá mais maltada do que eu gosto. Eu preferia a versão que eu bebia antes. Mas como eu falei, não dá para saber se é uma questão pontual. Mas tirando isso, é uma cerveja bem feita, é uma cerveja refrescante, é uma cerveja que cumpre seu papel. Ela é uma puro malte, uma American Lager, não filtrada, que entrega exatamente o que ela está propondo. Uma cerveja bem leve, uma cerveja refrescante, uma cerveja para o dia a dia. E não tem nada de errado com isso. Ela é honesta no que ela se propõe
e ela entrega aquilo que ela diz que vai entregar. Saúde!